Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta terça-feira, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Uma terça-feira de preocupações do mercado, especialmente dos mercados financeiros. A gente vai ver agora pelos dados, claramente a situação foi bastante complicada hoje. A gente começa, portanto, o programa já diretamente conferindo os indicadores do mercado financeiro aqui no Brasil. Vamos lá, dólar fechou com forte alta hoje, 0,9%, R$ 5,42 a cotação de fechamento do mercado de câmbio nesta terça-feira. Índice Bovespa na B3, mercado de ações, despencando 3 pontos percentuais, que não é pouca coisa. O índice caindo para 110.127 pontos. Um conjunto de fatores levando a esse tipo de comportamento. Começa lá por fora, o dólar subiu lá fora, o dólar index com alta de 0,4%, bolsas de valores caindo, o índice Dow Jones de Nova York fechou com queda de 1,6%, outras bolsas americanas com queda até superiores a 2%, é o caso da Nasdaq. Tudo com preocupações aqui com um conjunto de fatores, entre os quais declarações do presidente do Banco Central americano, Federal Reserve, de que está preocupado com a inflação subindo, e o mercado entendeu isso como a possibilidade de antecipação do chamado tapering, ou seja, vai ter aumento de juros mais cedo do que se previa. E isso, claro, provocou preocupações do mercado como um todo e ocasionou parte desse fechamento negativo hoje nos mercados internacionais, e aqui no Brasil não foi muito diferente. Aqui no Brasil, fatores internos também, complicando esse comportamento do mercado e levando a essa queda na Bolsa, particularmente, mas também o dólar subindo. Situação fiscal do Brasil preocupando bastante, as contas não estão fechando, as coisas não andam no Congresso, o orçamento do ano que vem está complicado, e além disso tem essa notícia aqui do auxílio emergencial, com dinheiro que não sabe de onde é que vem, mas que está sendo assinado aqui pelo presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, ano que vem é ano de eleições, e isso faz parte da agenda dele, dá uma agradada aqui na situação difícil que passam as famílias brasileiras, em função dos reflexos da pandemia. E aí a tendência, então, é estender esse auxílio fiscal ao longo dos próximos meses também. Ou seja, o auxílio não termina agora, mesmo com o fim da pandemia, deve continuar ainda ao longo de, pelo menos, parte de 2022. Isso deixou o mercado preocupado justamente com as contas públicas. Não tem dinheiro para isso, e isso, claro, leva a essa preocupação aos agentes de mercado. Lá fora, o petróleo teve um dia de muita volatilidade hoje, que iniciou o dia com forte alta nos mercados internacionais, ultrapassou os $80 o barril, acabou cedendo no final do dia, uma queda aqui de 1,5% o WTI em Nova York, 1,6% em Londres, o petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso. Só que essa queda do preço eu acho que chegou um pouco tarde. Não foi suficiente para estancar aqui o que já vinha sendo acenado, já vinha sendo previsto, que é uma alta nos preços dos combustíveis aqui no Brasil. Realmente, a Petrobras acabou anunciando hoje uma alta do óleo diesel em 8,9%. É uma alta fortíssima nos preços do diesel, isso tem um impacto direto no custo dos transportes, consequentemente pode ajudar ainda a alimentar ainda mais a inflação, que está crescendo acima do esperado. Tanto está aí a notícia, a gente vai ver daqui a pouquinho, o aumento do diesel, deixou todo mundo preocupado, desde os caminhoneiros até quem analisa os impactos e as tendências disso na inflação. Bom, com pouco a gente vê mais detalhes sobre isso. Vamos em frente com o nosso fechamento de mercado hoje. Mercado de commodities agrícolas, grãos em Chicago, tudo em queda. Vamos olhar nas nossas ilustrações, soja caiu 0,8% em Chicago, milho 1,2%, no contrato de referência que a gente utiliza aqui, que normalmente é o segundo contrato na Bolsa. Pressão da colheita da safra americana é um dos fatores de pressão sobre o mercado. Soja com 16% da área já colhida, segundo os dados divulgados ontem pelo USDA. Isso está acima da média histórica, que é 13%. Milho também, com avanço acima da média na colheita, não plantio. Colheita do milho com 18%. Safra americana está acima da média histórica, que é 15%. Então, a pressão da colheita da nova safra ajudando a deprimir os preços na Bolsa de Chicago. Trigo teve medida de realização de lucros, aí com avanço também do plantio da nova safra de inverno, está indo bem até agora, ou seja, tudo pressão
potencial de oferta de grãos nos Estados Unidos, ajudando a derrubar os preços. O arroz acabou pegando carona e caiu também 0,5%, arroz em casca negociado na Bolsa de Chicago, também é referência para o nosso aqui no Brasil. Bom, que mais? Bolsa de Nova York. Destacou o algodão hoje superou a marca de $1 por libra peso, uma marca histórica. Isso deve ajudar demais os produtores brasileiros aqui, que já vinham prevendo aqui um aumento na área de plantio da nova safra. Isso deve estimular ainda mais um aumento, possivelmente até maior do que já vinha sendo previsto, que estava em torno de 16%, uma ampla recuperação depois da queda do ano passado. Fatores determinando esse comportamento: preocupação com a safra dos Estados Unidos, afetada por clima desfavorável, muita chuva, frio, afetando a produtividade das lavouras, demanda da China, com tendência a crescer, a China com problemas na sua própria safra também de algodão, problemas na Índia, lavouras infestadas por uma lagarta, chamada lagarta rosada, que pode afetar a produtividade das lavouras na Índia. A Índia, é bom lembrar, é o primeiro produtor mundial, o maior produtor de algodão do mundo e o terceiro maior exportador. Então, isso tem impacto no mercado. Além disso, tem fatores gráficos e técnicos também estimularem esse comportamento do algodão já pelo segundo dia consecutivo. Ontem já subiu bastante o preço do algodão, hoje novamente, e rompendo essa marca histórica de $1 por libra peso. Café arábica em Nova York fechou em alta também, 2,6%. Preocupação com a continuidade do déficit hídrico aqui no Brasil, afetando a próxima safra. Essa preocupação não terminou ainda, tem chuva prevista ainda, mas por enquanto não chegou. Chuvas ainda muito irregulares. Alguns fatores técnicos também contribuíram para esse comportamento de alta nos preços do café. O Robusta em Londres acompanhou, subiu também 0,7%, acompanhando o arábica. Açúcar com alta hoje também, se recuperou depois de alguns dias de queda, num dia de bastante volatilidade, basicamente uma recuperação técnica, além de preocupações com o déficit que vem sendo previsto para essa nova temporada 21-22. Se fala em até 3,7 milhões de toneladas, segundo algumas consultorias. E para finalizar, temos ainda o suco de laranja despencou hoje, que é 3,4%, cacau subiu 0,4%, boi gordo na B3 está tentando se recuperar, mas com pouca força ainda subiu 0,1%. O mercado físico continuou bastante pressionado por causa daqueles 2 casos da doença atípica da vaca louca, que continuou mantendo paralisado o mercado do boi, assim como o mercado de exportações de carne bovina. E o dólar, conforme a gente já viu, com alta de 0,9%. Bom, dito isso, daqui a pouco a gente confere o mercado físico também aqui no Internamente, mas vamos para a nossa entrevista ao vivo desta terça-feira. Eu tenho a satisfação de conversar agora com meu amigo Carlos Etchepare, especialista em grãos, ele é argentino, está falando com a gente diretamente da Espanha nesta terça-feira e vai nos contar sobre o que está acontecendo com as safras na Argentina, nossa vizinha e nossa concorrente também nos mercados internacionais. Carlos Etchepare, muito boas noites. Muito obrigado por nos atender aqui no nosso consultor AgroMais. Carlos, temos muitos assuntos hoje. Vamos começar pelo trigo. Aliás, vamos começar pela crise hídrica na Argentina, na verdade. É uma coisa que está preocupando bastante. O Rio Paraná, que é uma importante via de escoamento da produção para exportação da Argentina de grãos, com os níveis baixíssimos. E aí, como é que vai acontecer a exportação argentina? Por caminhões, por trens? Ou seja, custos mais altos, né, Carlos? Muy buenas noches. Conta para a gente. Buenas noches, Ilmar, ¿cómo estás? Bueno, vamos por parte. El problema hídrico que afecta a Río Paraná, la bajante del río, evidentemente está complicando muchísimo las exportaciones argentinas, fundamentalmente en este momento de soya y de maíz, de milio, ¿no? Esas exportaciones ahora están saliendo una parte por el puerto de Rosario, en donde está el río Paraná, y se completan los vapores en el puerto de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Eso, por supuesto, genera un aumento en los costos de toda la logística, sobre todo en el caso del milio, que es el producto que más está siendo afectado por esta situación, parte del cual está yendo a Brasil, pero no está demorado el embarque de granos de la Argentina. Lo que está teniendo es un costo más alto, a punto tal que, para que tú te des una idea, un productor que entrega maíz en Rosario está cobrando por ese maíz
$190 la tonelada aproximadamente, mientras que quien lo puede entregar en Bahía Blanca está cobrando $220 la tonelada, es decir, hay un diferencial de $30, teniendo en cuenta que el costo de llevar el maíz hasta Bahía Blanca es muy alto porque la zona de producción del maíz, tú sabes, la principal zona está precisamente en Rosario. Sim, bom, isso afeta custo de exportação da Argentina e essa crise hídrica, com falta de chuva, está afetando também a safra de trigo, né? Como está a situação do trigo? Ele é um trigo extremamente importante, inclusive do ponto de vista do Brasil. O Brasil é grande importador de trigo argentino. A safra está sendo muito afetada por falta de chuvas, por essa crise hídrica também, Carlos? No, todavía no. Estamos entrando en el periodo crítico, pero todavía no hay grandes pérdidas en trigo por falta de lluvia. Yo te diría que hoy por hoy la Argentina sigue estimando una zafra de trigo récord. Estamos hablando de entre 19,5 millones de toneladas, que es la estimación más baja que hay, hasta quien dice que podría llegar a 21 millones de toneladas. De manera que si las lluvias en las próximas 3 o 4 semanas se regularizan, vamos a tener una muy buena cosecha de trigo todavía, aún a pesar de algún problema que hubo en zonas muy determinadas. Eso va a permitir a la Argentina contar con una disponibilidad de exportaciones que también podría ser récord, cercana a los 13 o 14 millones de toneladas. Agora, Carlos, tem uma polêmica nova que está aparecendo aqui no caso do trigo argentino. A Argentina começando a plantar trigo transgênico. Isso é uma novidade, no Brasil não existe. E os moinhos brasileiros, os molinos brasileiros, dizem que não vão comprar trigo transgênico da Argentina. Para onde é que vai esse trigo, então, Carlos? Bueno, ese es un trigo que en realidad es el segundo año ya que se hace en la Argentina por una empresa que es Bioceres. En principio con una superficie acotada, es decir, pequeña, pero que este año se ha hecho en cerca de 55.000 hectáreas. Es cierto lo que señalas de que los molinos brasileños ya han dicho que no lo quieren. En realidad, Argentina, ningún país le está aceptando esa calidad de trigo. Y los propios exportadores de la Argentina saben que ese trigo no se lo pueden vender a ningún país en el mundo y en realidad están en contra de la producción de ese trigo que está haciendo esta empresa. Ahora, ese trigo fue aprobado, ese material fue aprobado por el gobierno nacional, aún, insisto, en contra de la voluntad de los exportadores y también de las entidades de productores, que por estas horas han sacado un comunicado muy duro cuestionando la producción de ese trigo. Es decir, hoy por hoy ese trigo no se está comercializando en la Argentina y la idea es que no se comercialice. El problema es que nadie puede asegurar que ese trigo no se mezcle con el trigo normal que la Argentina viene exportando. Pero hoy por hoy ese trigo no está en condiciones de ser comercializado. Isso é uma preocupação, essa possibilidade de mesclar, de misturar com o trigo normal, e isso pode causar até uma reação dos importadores aí contra o trigo argentino, ou seja, uma coisa bastante delicada que temos pela frente. Agora, Carlos, vamos falar um pouquinho de safra nova na Argentina. Safra de milho, de trigo. O plantio de milho já está acontecendo, já começou. Qual é a tendência? Vamos aumentar a área de soja e de milho também? Sí, ha comenzado lentamente, pero ha comenzado la siembra de millo. La Argentina probablemente tenga, si las estimaciones que hay se concretan, una superficie sembrada récord de millo cercana a los 8,5 millones de hectáreas. Eso le permitiría conseguir también una cosecha récord que estaría por encima de los 60 millones de toneladas, de las cuales 55 ingresarían al circuito comercial. Recordemos, simplemente como antecedente, que este año Argentina ha tenido una cosecha levemente inferior a los 60 millones de toneladas y eso le permite en este momento estar exportando
38 millones de toneladas, lo cual es una cifra también récord que se superaría el año próximo. Hoy por hoy, la zafra, digamos, 2020-21 ya está totalmente colocada en el exterior. Una parte está yendo a Brasil, por supuesto, que eso ha motivado también una fuerte suba de los precios internos que no se esperaba, como consecuencia de esa demanda adicional que se ha generado a partir del ingreso de Brasil al mercado argentino. Y esto ha hecho que muchísimos productores se entusiasmaran en sembrar maíz para el próximo año. También no te tienes que olvidar que el castigo impositivo que tú sabes existe en la Argentina, que son los derechos de exportación, son mucho menores en maíz que en el caso de la soya. En el caso del milio, se paga el 12% de impuesto a la exportación, que es un impuesto que recae sobre el productor, y en el caso de la soya, un 33%. Eso está también determinando que en esta nueva campaña, en la 2021-2022, la siembra de soya sea la más baja de los últimos 15 años, probablemente. Esto es equivalente a unos 16 millones y medio de hectáreas, que si el clima lo permite, daría una zafra de aproximadamente 45 millones de toneladas, que es muy similar a la de este año. Este año, recordemos que la zafra de soya sí estuvo afectada por el mal clima y entonces se produjeron 44, 45 millones de toneladas, cuando originalmente se pensaba que se podía llegar a los 50. Então, bom, resumindo aqui, a Argentina vai reduzir a área de soja. Isso é bom para o Brasil, né? Agora aumenta bastante a área de milho, em boa parte também estimulado, porque o Brasil virou importador de milho argentino. E esse é um milho que está chegando aqui ainda, né? O Brasil com uma safra muito pequena esse ano. Bom, de qualquer forma, a oportunidade aqui no Brasil, a tendência é aumento de área de soja e de milho também, né? Em função até da crise interna, há pouco milho aqui no Brasil, então a tendência é de aumento. Então, e trigo, a safra continua bem na Argentina. Essa é a notícia que nos traz, então, Carlos Etchepare. Carlos, muitíssimo obrigado pelas informações. É muito interessante saber o que está acontecendo com a nossa vizinha. Você teria algo a acrescentar ainda, né? Sí, te iba a señalar que el hecho de la menor producción de soya de estos años, y en particular del próximo año, estaría motivando mucha preocupación en el sector aceitero argentino, que tiene capacidad para procesar más de 65 millones de toneladas de soja, es decir, que tiene una alta capacidad ociosa. Y bueno, la discusión es cómo se hace para conseguir la soya que le está faltando a la industria aceitera, y seguramente habrá que recurrir a importaciones de Paraguay y de Brasil. Olha só, essa é uma novidade aqui, interessante. O Brasil importando milho da Argentina e agora tem condições de exportar soja para o nosso vizinho, para a nossa vizinha Argentina, que faz o mercado, né? E a situação também de produção de cada país. Carlos, muitíssimo obrigado pelas boas informações que está trazendo aqui para o nosso programa. Uma boa noite e até uma nova oportunidade. Obrigado, hein? Um grande abraço, Silmar. Muchas gracias por el llamado. Graças. Bom, vamos em frente então com o nosso consultor AgroMais desta terça-feira. Então, como a gente viu aqui, tendência de os argentinos reduzir a área de soja, hein? E aumentar de milho. Enquanto o trigo está com a safra, pelo menos até agora, normal, apesar da falta de chuvas. Bom, vamos em frente. Hora de dar uma conferida aqui no nosso indicador de mercado físico. Tem aqui já o fechamento da soja hoje. A soja, mesmo com a queda em Chicago, o câmbio ajudou a aumentar um pouco os preços internos da soja nesta terça-feira. Nos portos, em Rio Grande, soja subiu 50 centavos para 177. Paranaguá subiu R$1 para 176,50. No interior, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, alta de 50 centavos para 173. Cascavel, Paraná, caiu R$1, é diferente aqui, para 170,50. Rondonópolis, Mato Grosso, subiu 50 centavos para 174,50. Rio Verde ficou igual a ontem. Dourados fechou a 163, mercado físico disponível também sem alterações nesta terça-feira. Vamos em frente com as nossas notícias desta terça-feira. Olha, a notícia que não é boa para ninguém, especialmente para o produtor rural brasileiro, que é o aumento dos custos de produção, a partir dessa notícia que eu vou apresentar agora,
que é o aumento do preço do óleo diesel, anunciado nesta terça-feira pela Petrobras, um aumento de 8,9%, quase 9%, portanto, que não é pouca coisa, a partir de amanhã. Vamos ver a notícia. Com o reajuste, o preço médio de venda passa de R$ 2,81 para R$ 3,06, reajuste médio de 25 centavos por litro. De acordo com a estatal, a alta de 8,89% vem depois de 85 dias de preços estáveis. A última alta, antes dessa, foi em 7 de julho. No acumulado do ano, até agosto, o óleo diesel subiu 28,02% no país, segundo o IPCA. O novo reajuste deve levar à atualização do piso mínimo do frete rodoviário. Pela legislação, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, tem de reajustar a tabela de frete a cada 6 meses, ou quando a variação do preço do diesel for igual ou superior a 10%, quando é acionado o mecanismo de gatilho. O presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas considera que um reajuste do piso mínimo dos fretes deve ser feito pela ANTT, pela entidade, de imediato, diante da nova alta do preço do diesel. Isso daí é uma lei. A responsabilidade de aumentar é eles que têm que aumentar. Não é viável para nós ter que cobrar dos órgãos competentes fazer seu trabalho. Eles que têm por obrigação, automaticamente, já largar esses aumentos aí no Diário Oficial e fazer chegar na ponta. Eles que têm que fazer. Então, isso daí é obrigação deles. Muito bem. Olha, o Comitê de Política Monetária do Banco Central informou que os riscos fiscais continuam pressionando as estimativas de alta da inflação, indicando assim um aumento maior dos juros em relação ao plano inicial. Também mais alta de juros por aí. As informações são da ata da última reunião do Copom, da semana passada, e publicados nesta terça-feira. Na reunião da semana passada, o Copom elevou a taxa básica de juros, a Selic, de 5,25% ao ano para 6,25% ao ano. De acordo com o comitê, as simulações de aumento dos juros sugerem que o ritmo atual será suficiente para garantir a convergência da inflação para a meta em 2022, mesmo considerando o balanço de riscos. No último dia 16, o governo federal aumentou de 5,90% para 7,90% a projeção de inflação em 2021. A expectativa se distanciou ainda mais do centro da meta de 3,75% e também do teto, 5,25%. Com isso, o governo admitiu novamente que a meta deve ser descumprida. E dentro do giro que a gente vem fazendo quase que diariamente, com relação às perspectivas para a próxima safra agrícola aqui no país, hoje foi dito conversar com o presidente da ProSoja de São Paulo, o Azael Pisolato, que conta para a gente que a área deve aumentar aqui em São Paulo também. Silmar, como você disse, né, esse turbilhão de notícias e números que você trouxe agora antes da nossa entrevista, a gente vê o quão turbulento está o mercado, né? Variações de 2%, 3%, 4% em um dia. Como você disse, os preços da soja para o mercado futuro estão atrativos, né? Então, entrando aí, começando a partir do dia 15, né? Iniciou-se a nova safra aí 21-22, e os preços são atrativos. A gente espera que continue, os fundamentos para que eles continuem atrativos. Então, se a gente olhar estoque mundial, demanda chinesa, demanda interna, tudo isso indica que nós teremos bons preços, né? Mas, como todo mundo sabe, existem outros fatores que compõem o preço da soja, né? Como o dólar. Estamos no meio de um cenário político. Ano que vem tem eleições no Brasil. Então, tudo isso variando, a China também sendo uma caixa de surpresa, né? A gente sabe que a demanda vem forte, que tem uma profissionalização da produção de suíno lá, né? E que isso vai aumentar a demanda de proteína vegetal, mas a gente nunca sabe o que esperar. Então, é uma safra que a gente vislumbra ótimos preços,
e isso se comprova quando a gente analisa a quantidade de soja vendida futura na safra passada com a safra atual. A gente vê uma quantidade expressivamente menor sendo negociada nessa safra, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma safra cheia de preocupações, né, Silmar? A gente está falando de uma safra extremamente cara em fertilizantes, os valores de arrendamento, de preço de terra explodiram no Brasil. Então, se por um lado a gente tem uma perspectiva de preço muito boa, por outro lado, o produtor também vem sendo pressionado aí por aumento de custos de produção, né? Os maquinários subiram muito, então é uma safra para a gente exercitar realmente a gestão, aproveitar os bons momentos que nós estamos tendo para proteger as margens, né? E especular somente onde é possível, né? Porque é realmente um ano turbulento, Silmar. A área vai aumentar, assim como em outros estados, mas com essa preocupação, embora os preços estejam bons, os custos estão aumentando acima da expectativa e agora é mais esse aumento do óleo diesel anunciado nesta terça-feira. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor agromais desta terça-feira. Uma boa noite e até amanhã.